Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal sobre home hacking e tradução de jogos. Hoje falaremos sobre as operações lógicas na base binária. Diferentemente das operações matemáticas, que foram abordadas no vídeo anterior, as operações lógicas são cálculos feitos exclusivamente na base binária que permitem a manipulação de dígitos binários de forma individual. Mas antes que possamos estudar as operações lógicas, precisamos entender algumas nomenclaturas técnicas. Bits e bytes. Para lidar com dados que são processados por um computador na base binária, muitas vezes precisamos simplificar nomes para que o processo seja menos trabalhoso, por isso a partir de agora vamos adotar algumas nomenclaturas. Repare este número binário aleatório. Ele é composto de 8 algarismos binários, porém a partir de agora não usaremos mais a palavra algarismo para se referir a um número binário de dentro de uma sequência. Ele será chamado de dígito binário, portanto, 8 dígitos binários também podem ser abreviados para a palavra bit, que por sua vez também pode ser convertida em um byte. Certo. Agora sabemos que este número binário é composto de 8 bits e isso é o mesmo que dizer que este número contém um byte. Tipos de dados lógicos. Os tipos de dados lógicos no ambiente computacional são utilizados para designar a utilização da base binária para determinar certos estados de máquina. Exemplo. Digamos que eu tenha um determinado bit de valor 0 em algum local. Se quisermos dizer que este valor representa um determinado estado de máquina, devemos dizer que o valor 0 representa o estado falso, que por sua vez também pode representar uma porta aberta, por exemplo. Por outro lado, se eu possuir um determinado bit de valor 1 em algum local do computador, eu também posso dizer que este número representa o estado de máquina verdadeiro, que por sua vez também pode significar uma porta fechada, por exemplo. Estes dois estados são equivalentes e únicos, ou seja, um é o contrário do outro, chegando-se assim à conclusão de que só existem dois estados possíveis de dados na computação e todos eles podem ser expressos com a base binária. Agora que já sabemos que o computador se baseia na sua própria lógica para simbolizar os seus dois estados possíveis, podemos nos adentrar aos cálculos lógicos que se utilizam de seus próprios operadores lógicos. Para entendermos sobre os operadores lógicos, temos que primeiro entender que existem dois tipos deles. Vamos a eles. O primeiro tipo são os operadores de comparação. Por meio deles, conseguimos realizar comparações entre estados de máquina. Já o segundo tipo são os operadores binários, que por sua vez servem para calcular valores binários utilizando-se da lógica computacional. Vamos a uma explicação mais profunda de cada um dos tipos de operadores lógicos. Operadores de comparação. Todos os operadores de comparação disponíveis na computação estão dispostos na seguinte tabela. O primeiro operador é o igual, que assim como na matemática, serve para comparar se um valor numérico é igual a outro. Exemplo: 2 é igual a 2? Este cálculo deve ter resultado verdadeiro, pois os dois números são mesmo iguais. O segundo operador é o chamado diferente. Por meio dele podemos comparar se um valor numérico é diferente de outro. Exemplo: 3 é diferente de 3? Esta afirmação deve retornar um resultado falso, pois a comparação não é verdadeira. O terceiro operador de comparação é o maior. Este operador compara se um determinado valor numérico é maior do que outro. Exemplo: 5 é maior do que 3? Esta afirmação deve retornar resultado verdadeiro. O quarto operador é o inverso do operador maior, ou seja, o operador menor. Exemplo: 3 é menor do que 2? Esta afirmação está incorreta, por isso deve retornar falso. O quinto operador é o maior ou igual. Este operador tem como objetivo comparar duas condições, que são exatamente maior ou igual. Ou seja, se qualquer uma das duas condições forem atendidas, a operação deve retornar valor verdadeiro. Exemplo: 5 é maior ou igual a 5? Repare que 5 é igual a 5, portanto, a segunda afirmação está correta, o que vai resultar em verdadeiro. O sexto e último operador de comparação é o chamado menor ou igual, que é ao contrário do anterior e serve para comparar se um valor numérico é menor ou igual a outro. Exemplo: 6 é menor ou igual a 4? Neste caso, 6 não é menor e nem igual a 4, portanto deve retornar falso. Certo. Agora que já conhecemos os operadores de comparação, vamos começar a entender como funcionam os operadores binários.
Suponhamos que eu tenha um determinado bit 1 e queira calculá-lo com o operador binário em cima de um bit 0. Qual seria o meu resultado? Para isso, temos que conhecer cada um dos operadores lógicos binários que podemos utilizar neste cálculo. Os operadores binários são divididos em operador AND, ou traduzido para o português, E. É um operador que se assemelha a uma multiplicação de binários. Operador OR, ou em português, OU. É um operador que se assemelha a uma soma de binários. Operador NOT, ou em português, não. É o operador inversor de bits. Operador NAND, ou não em português. É o operador inverso do operador AND. Operador NOR, ou não ou em português. É o operador inverso do operador OR. Além dos operadores lógicos binários apresentados, existem também mais dois outros, que se chamam XAND e XOR, que significam respectivamente AND exclusivo e OR exclusivo, mas não abordaremos eles agora, porque podem deixar o conteúdo um pouco mais complexo. Agora vamos ao funcionamento do operador AND. Toda vez que realizarmos o cálculo de 2 bits utilizando o operador AND, temos que dispô-lo desta forma. Lembra que eu disse anteriormente que o operador AND se assemelha a uma multiplicação de binários? Pois bem, imagine hipoteticamente que o valor 0 AND 0 é a mesma coisa que 0 vezes 0. O resultado deste cálculo deve ser 0. E o que acontece quando fazemos um AND 0? O resultado também será 0, afinal, 1 vezes 0 é 0. O mesmo acontece quando fazemos 0 AND 1. O resultado também deve ser 0. Até que finalmente, quando calculamos um AND 1, obtemos o resultado final de 1, chegando à seguinte tabela. Observando a tabela, podemos ver que o operador AND só traz o resultado 1 quando todos os bits da operação forem iguais a 1. Com isso, temos a definição do operador AND. O operador OR. Assim como no operador AND, o operador OR pode ser calculado entre 2 bits, e como foi dito anteriormente, a sua operação se assemelha a uma soma de binários. Portanto, temos 0 OR 0, que é igual a 0. Porém, se fizermos 0 OR 1, teremos 1 de resultado, porque estamos fazendo um cálculo que se assemelha a uma soma de binários. De mesmo modo, 1 OR 0 também é igual a 1. E 1 OR 1 também é igual a 1, mas com uma ressalva. Neste caso, e somente nesse caso, 1 mais 1 não é igual a 1 zero. Com isso, temos a seguinte tabela. Repare que a primeira linha da tabela é a única operação que tem resultado 0. Todo o resto possui resultado 1. Com isso, podemos concluir que o operador OR só retorna 0 quando todos os argumentos da operação forem iguais a 0. Caso contrário, ele retorna 1. O operador NOT. Este operador é o único que não precisa de 2 argumentos para ser calculado, por isso podemos fazer o seguinte cálculo. 0 NOT é igual a 1. Pois a função do operador NOT é justamente inverter o valor de um bit. Ou seja, o que era 0 vira 1. O mesmo ocorre quando tentamos inverter o bit 1 para 0. Esta é a tabela que representa o operador NOT. E a definição do operador NOT é que ele inverte o bit de entrada, transformando o que era 0 em 1 e o que era 1 em 0. O operador NAND. Assim como foi citado anteriormente, este operador realiza o mesmo cálculo do operador AND, porém depois do cálculo ele realiza uma inversão do bit de saída, ficando assim. 0 NAND 0 é igual a 1, pois mesmo sabendo que 0 AND 0 é igual a 0, o bit 0 deve ser invertido no final, transformando-o em 1. O mesmo ocorre para os bits 1 NAND 0, resultando em 1. Assim como 0 NAND 1, resultado 1. A única diferença maior no cálculo que utiliza o operador NAND é que o NAND 1 é igual a 0, por conta de sua inversão. Segue a tabela do operador NAND. E como reparamos anteriormente, ele só retorna 0 quando todos os argumentos são 1, chegando à conclusão de que este operador realiza primeiro a operação AND e só depois inverte o bit resultante da operação. O operador NOR. O operador NOR nada mais é do que o mesmo operador OR que inverte o bit resultado no final do cálculo. Exemplos. 0 NOR 0 é igual a 1. 1 NOR 0 é igual a 1. 0 NOR 1 é igual a 1. E finalmente 1 NOR 1 é igual a 0. Segue a tabela do operador NOR. Repare que com o operador NOR, o resultado só retorna 1 quando os 2 argumentos são iguais a 0. Com isso temos a definição da operação NOR, que é
Primeiro ele realiza a operação OR e só depois inverte o bit de resultado. Com isso chegamos ao final de mais um vídeo aqui do meu canal sobre home hacking e tradução de jogos e agora finalmente terminamos todo o arcabouço teórico que engloba o entendimento matemático e lógico sobre o funcionamento de um computador e, consequentemente, de um console de videogame. No próximo vídeo começaremos a entender o funcionamento de um jogo a nível de hardware em tempo de execução, para que possamos entender como modificarmos o seu conteúdo diretamente na ROM. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho para os próximos vídeos do canal. Até mais!